Oremos. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim, como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado, ele estava que não parecia ser um homem, ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhara sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que as tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra da salvação. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ó Pai. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança.
não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os inimigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu.
mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Anúncio da paixão e morte do Senhor, que padeceu por nós, morreu por nosso amor. Naquele tempo, Jesus com seus discípulos atravessou o riacho de Cedron. Entrou com eles num jardim que lá havia. E foi ali o começo da paixão. Jesus já havia estado ali com seus discípulos e também Judas conhecia o lugar. Chegou então com lanternas e com armas, tropas e guardas, e com ordem de o levar. Quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Sou eu. Quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Já lhes disse, sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem que os outros vão embora. Jesus disse isso para que se cumprisse a Escritura, que diz: Não perdi nenhum daqueles que me deste. Como Simão Pedro tinha uma espada, desembaiou-a, feriu-a um empregado do chefe dos sacerdotes e cortou-lhe a orelha direita. O nome do empregado era Malco. Jesus disse isso a Pedro. Guarda a espada na bainha. Por acaso eu não vou beber o cálice que o Pai me deu? Anás era sogro de Caifás, chefe dos sacerdotes naquele ano. Caifás era quem tinha dado este conselho aos judeus: é preciso que um homem morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus. Esse discípulo era conhecido do chefe dos sacerdotes e entrou com Jesus no pátio do chefe dos sacerdotes. Mas Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do chefe dos sacerdotes, saiu, conversou com a porteira e levou Pedro para dentro. A empregada, que tomava conta da porta, perguntou a Pedro: Você também não é um dos discípulos desse homem? Eu não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se esquentando, porque fazia frio. Pedro ficou junto com eles se esquentando. O chefe dos sacerdotes interrogou Jesus a respeito dos discípulos e do seu ensinamento. Eu falei às claras para o mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não falei nada escondido. Por que é que você está me interrogando? Pergunte aos que ouviram o que falei a eles. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que estavam ali deu uma bofetada nele. É assim que você responde ao chefe dos sacerdotes? Se falei mal, mostre o que há de mal. Mas se falei bem, por que você me bate? Então, Anás enviou Jesus amarrado a Caifás, chefe dos sacerdotes. Simão Pedro, de pé, estava lá se esquentando. Você também é um dos discípulos dele? Eu não. Então, um dos empregados do chefe dos sacerdotes, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que eu não vi você no jardim com ele? Não sou. E na mesma hora, o galo cantou. Então Pilatos saiu para fora e conversou com eles.
Que acusação vocês apresentam contra esse homem? Se ele não tivesse feito nenhum mal, não o teríamos trazido até aqui. Tomem-no vocês mesmos e o julguem de acordo com a lei de vocês. Nós não podemos condenar ninguém à morte. Era para se cumprir o que Jesus tinha dito, significando o tipo de morte que deveria morrer. Então, Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: Tu és o rei dos judeus? Você está dizendo isso por você mesmo? Ou foram outros que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso eu sou judeu? O teu povo e os chefes dos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então tu és rei. Você está dizendo, eu sou rei. Por isso eu nasci e por isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O que é a verdade? isso. Pilatos saiu ao encontro dos judeus e lhes disse: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe um costume, que eu lhe solte alguém na Páscoa. Querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Ele não, solte Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos tomou Jesus e o mandou flagelar. Os soldados traçaram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus, e o vestiram com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E lhe davam bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Veja, eu trago a vocês, aqui fora, para que saibam que não encontro nele nenhuma culpa. Então Jesus veio para fora. Trazia a coroa de espinhos e o manto vermelho. Aqui está o homem. Crucificam, crucificam. Levem vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele nenhum crime. Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo essas palavras, ficou com mais medo. Entrou outra vez no palácio e disse a Jesus: De onde és tu? Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Você não teria nenhuma autoridade sobre mim se ela não lhe fosse dada do alto. Por isso, quem me entregou a você tem um pecado maior. Por causa disso, Pilatos se esforçava para soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltar esse homem, você não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei se declara contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e o fez sentar-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gaba. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Aqui está o rei de vocês. Fora, fora, crucificam. Mas eu vou crucificar o rei de vocês? Não temos outro rei senão César. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo lá na cruz. Estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os chefes dos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas coloca: Este homem disse: Eu sou o rei dos judeus. O que eu escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Deixaram de lado a túnica, ela era sem costura,
tecida com uma peça única de alto a baixo. Então eles combinaram: não vamos repartir a túnica, vamos tirar a sorte, para ver de quem será. Isso era apenas para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si a minha roupa e tiraram sorte sobre minha túnica. E foi assim que os soldados fizeram. A mãe de Jesus, a irmã da mãe dele, Maria de Cleófas e Maria Madalena, estavam junto à cruz. Jesus viu sua mãe e o discípulo que ele amava, de pé ao lado dela. Disse: Filho, eis aí a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava terminado, para acabar de cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma esponja empapada de vinagre com uma vara e aproximaram a esponja da boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação da Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era muito solene para eles. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados para que tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que estavam crucificados. Então se aproximaram de Jesus e, vendo que já estava morto, não quebraram as pernas dele. Mas um soldado atravessou o seu lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. Aconteceu isso para se cumprir a escritura que diz: não quebraram nenhum osso dele. E uma outra passagem que diz: verão aquele que transpassaram. José de Arimateia era discípulo de Jesus, mas às escondidas, porque ele tinha medo dos judeus. Depois disso, ele foi pedir a Pilatos para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos deu autorização. Então ele foi e tirou o corpo de Jesus. Nicodemos também foi. Nicodemos era aquele que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Trouxe quase 30 quilos de uma mistura de mirra e resina aromática. Então eles pegaram o corpo de Jesus e o cobriram com panos de linho e com aromas, do jeito que os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e no jardim havia um túmulo onde ninguém tinha sido sepultado. Então, por causa do dia da preparação para a Páscoa e porque o túmulo estava perto, ali colocaram Jesus. Palavra da salvação. Senhor. Irmãos e irmãs, nós celebramos o Senhor que pela cruz salvou o mundo inteiro. Rezemos então pelas grandes necessidades da humanidade e da Igreja pela qual Jesus Cristo deu a vida. Rezemos pela paz no mundo inteiro, para que cessem todas as guerras e tenham fim todo o armamento, pelo fim das discriminações raciais e por melhores condições de vida em nosso país e em todos os países do terceiro mundo. Deus Santo, Deus Forte,
Deus imortal, vem de verdade de nós. Deus de eterna compaixão, pela cruz de Jesus Cristo, derrubaste os muros de separação entre os povos. Dá a toda a humanidade a tua paz, da justiça e do direito. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos por todas as igrejas cristãs e pela unidade dos cristãos, pelas comunidades cristãs de nossas cidades e de nosso bairro e seus pastores, pelos organismos que promovem a unidade entre as igrejas. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós. Ó Deus, promessa de paz, Jesus morreu para reunir todos os teus filhos e filhas em todo o mundo. Dá às igrejas cristãs a unidade visível e a alegria de viver segundo o Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pela nossa igreja, aqui e no mundo inteiro. Pelo Papa Francisco, por todos os bispos e por todos os presbíteros, de modo particular. Padre Lucínio, pelos ministros e ministras de nossa comunidade, pelos que se preparam para ser batizados nessa Páscoa e pelos que trabalham na catequese. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós. Ó Deus de bondade, firma em teu amor essa tua família. Fortalece na fé os animadores e animadoras do teu povo e faze que nossas igrejas sejam cada vez mais pascais e testemunhas do teu amor para com toda a humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelas comunidades e grupos de outras religiões, para que se acabem as guerras entre as religiões, para que sejam testemunhas fiéis na construção de uma cultura de paz. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós. Ó Deus do universo, acolhe as preces de todos os que te invocam com diferentes nomes e protege as pessoas que se consagram ao teu serviço. Firma o diálogo interreligioso e a colaboração entre todos os que buscam a paz. Por Cristo nosso Senhor. Rezemos pelas comunidades de Israel. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós.
Ó Deus, promessa de paz, que fizeste aliança com Abraão e seus descendentes, escuta as preces da tua igreja, reafirma a unidade das tuas alianças e multiplica as tuas bênçãos sobre o povo judeu, conduzindo-o pelo caminho da paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelos que não creem em Deus e pelas pessoas que estão em crise de fé. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós. Ó Deus, puseste no coração de toda pessoa o desejo de te procurar. Dá aos que procuram a verdade a graça de descobrir-te como Deus vivo e amigo da humanidade. Faze de nós, que cremos, testemunhas da tua bondade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelos que dirigem os destinos das nações, pela Organização das Nações Unidas e por todos os organismos que congregam as nações, pelo chefe de Estado, por todos os que exercem o poder executivo, por todos os que trabalham na justiça, por todos os que atuam no legislativo, vereadores e deputados. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós. Ó Deus, tu revelas tua salvação a todos os povos. Faze que os dirigentes das nações as governem com justiça, que todos os habitantes da terra vivam em liberdade e sejam respeitados como teus filhos e filhas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos por todas as pessoas que sofrem, pelos povos indígenas ameaçados de morte, pelos sofredores das ruas de nossas cidades, pelas pessoas que estão nas prisões, pelos doentes de nossa comunidade, pelas vítimas da fome e da violência, pelos refugiados. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós. Infectados pelo Covid-19, pelos irmãos e irmãs que faleceram em virtude deste vírus, pelos irmãos e irmãs que sofrem a perda de entes queridos nessa pandemia. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, fonte de vida e princípio do bem viver, vinde em socorro dos doentes do coronavírus, concedei o descanso eterno aos que morrem vitimados por essa doença,
Consolai o coração daqueles que sofrem a perda de seus entes queridos e libertai a humanidade desta pandemia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Querido irmão e irmã, você que neste momento nos assiste, adore também no seu coração a Jesus crucificado. Ele se faz presente na sua casa, na sua vida, na sua família. Vamos colocar aqui no madeiro bendito todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores, todas as nossas angústias, tudo aquilo que neste tempo de pandemia tem nos angustiado, tem nos entristecido, tem nos deixado à margem. Peçamos a Jesus que Ele possa nos libertar de tal enfermidade, que Ele possa nos ajudar nesse processo de conversão, que Ele possa santificar a nossa vida, as nossas famílias, e a cada um de nós que Ele conceda a graça e paz. Adore a Jesus no madeiro bendito, Ele que leva sobre si todas as nossas dores, todos os nossos lamentos,
todas as nossas enfermidades. Peçamos para que Ele permita que se extirpe do nosso meio tudo aquilo que é contrário à nossa fé, tudo aquilo que é o contrário ao nosso testemunho. Pensemos na campanha da fraternidade. Jesus não passa adiante, Ele olha o nosso coração, Ele cuida das nossas dores, Ele cuida das nossas feridas. Peçamos para que Ele restaure as nossas famílias, peçamos para que Ele nos ajude nesse processo de conversão, de santidade de vida, para que Ele dê a cada um de nós a certeza de tudo quanto queremos e buscamos, é vivermos a fraternidade, é termos sentimentos nobres, é olharmos para a nossa caminhada de fé e nela perseverarmos, para que assim tudo concorra para a glória desse Deus, deste Deus que entra na cruz, deste Deus que leva sobre si as nossas faltas, deste Deus que ama a cada um e o fez até as últimas consequências. Peçamos a Jesus, no seu madeiro bendito, que Ele olhe para nós, que Ele olhe para a nossa humanidade assolada por tantas enfermidades, por tantas dores, por tantos lamentos, que Jesus possa nos ajudar, que Jesus possa nos transformar. Por isso, você que da sua casa nos assiste, juntamente com a sua família, peça para Jesus. Adore a Jesus na cruz bendita e coloque-o no seu coração, no coração da sua família, no coração da sua vida. E que nessa sexta-feira da paixão, quando nós celebramos a paixão do Senhor, que nós tenhamos a graça de uma vida renovada, de uma vida transformada, de uma vida santificada. E que tudo quanto tenhamos feito, nosso jejum, o nosso recolhimento, a nossa oração, seja para o bem de cada um de nós, para a nossa santificação, mas sobretudo, seja para o bem da humanidade. Que Jesus, nosso Senhor, que na sua paixão e morte, Ele possa levar sempre sobre si tudo aquilo que é contrário ao propósito de amor de Deus para conosco. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.
Vamos neste momento, uma vez que nós adoramos a Jesus na cruz bendita, vamos agora rezar a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim disse Jesus, irmãos e irmãs, prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. De amor, maior perdoar a vida dele, prova de amor maior. Perdoar a vida dele, eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior. Perdoar a vida pelo irmão, prova de amor maior não há. Perdoar a vida pelo irmão, vós sereis os meus amigos se seguides meu preceito. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior. Perdoar a vida pelo irmão, prova de amor maior. Perdoar a vida pelo irmão.
Oremos. Ó Deus de ternura, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do teu Cristo, conserva em nós o teu amor, para que te consagremos toda a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembramos a cada um de vocês, irmãos e irmãs que nos assistem, que amanhã nós também estaremos transmitindo a Vigília Pascal, às 19 horas. Então, mais uma vez, é a oportunidade que nós estamos tendo de, através desta sintonia, através desse meio de comunicação, rezarmos um pouco, interagirmos um pouco, pensarmos um pouco na nossa vida de oração, na nossa vida de fé, na nossa vida familiar. Então, que Deus continue nos abençoando e proporcionando a cada um de nós a certeza de que tudo quanto nós queremos seja para a glória de nosso Deus. E continuemos este momento de recolhimento, este momento de oração, nesta sexta-feira da paixão e morte do Senhor, para que seja na nossa vida a certeza de que em Jesus Cristo ressurgimos, porque Ele é essa vida nova, Ele é aquele que dá força, que encoraja e que nos anima, para que perseverantes continuemos a testemunhar a nossa fé. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus lares e que assim tenhamos sempre mais a vida em Jesus Cristo, porque a vida nele é sempre abundante. Que a tua bênção, ó Deus, desça abundantemente sobre o teu povo, sobre as famílias, sobre nossas casas, sobre aqueles que nos assistem, sobre toda a nossa comunidade paroquial, que acaba de celebrar a morte de teu Filho, na esperança de sua ressurreição. Venha o teu perdão, seja dado o teu consolo, cresça a fé verdadeira e a libertação se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para levar a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo
tanto suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou